Uma vez Romário disse: quando nasci, Papai do Céu apontou pra mim e disse: esse é o cara. Essa frase reflete um pouco de tudo o que o baixinho foi dentro e fora dos gramados, no Brasil e no mundo. O nada modesto herói do Tetra foi eternizado com a camisa 11 e por onde passou deixou um legado de gols e bastante polêmicas. Enquanto a maioria dos jogadores de futebol se dedica integralmente aos treinos, Romário era simplesmente diferente. Quando questionado sobre isso, ele literalmente respondeu: eu não sou um atleta, eu sou um artilheiro. Então por que eu deveria praticar? Eu já sei o que fazer. Ele desafiava todos os mandamentos do futebol, nem mesmo dormia antes dos jogos. Todas as noites ele estava ocupado festejando em alguma boate. E o mais louco de tudo isso é que depois de um tempo, seus técnicos não se importavam mais, porque ele mesmo dizia: a noite é minha amiga, quando saio, estou feliz, e quando estou feliz, marco gols. Por mais louco que isso pareça, era verdade. Pergunte a qualquer um de seus técnicos e você ouvirá histórias malucas sobre ele aparecendo para um jogo, ainda vestindo as mesmas roupas da noite anterior, como se nem se importasse com o jogo. Mas no momento em que o apito era ouvido, é como se tivesse sido hipnotizado, e por 90 minutos ele se transformava em um monstro marcador de gols. Gary Neville descreve Romário como uma coisa mais assustadora que ele já viu, destacando que, apesar das festas, Romário não era um bêbado degenerado, pois não bebia nem fumava. O baixinho só se importava com duas coisas: futebol e mulheres. E ele não estava mentindo. Mesmo quando ele tinha 19 anos, apesar de ter acabado de ganhar a Copa América Sub-20 como artilheiro, Romário acabou sendo deixado de fora da lista para a Copa do Mundo Sub-20. E isso porque o treinador da seleção estava irritado que durante os treinos ele passava mais tempo paquerando garotas na areia do que realmente trabalhando. Mas temos que entender que mesmo nessa idade ele já era um fenômeno. Até mesmo Roberto Dinamite, considerado o maior jogador de todos os tempos do Vasco, se encantava com o baixinho. Uma vez ele disse: você tem alguma ideia do que foi jogar ao lado de um Romário de 20 anos? Ele só precisava receber a bola nos pés. A cada 3 bolas que ele tocava, 2 acabavam no fundo da rede. E assim, ao final da temporada, ele já era artilheiro do Campeonato Carioca, convencendo o país inteiro de que ele era de fato o cara, com os fãs até implorando por sua inclusão na Copa do Mundo de 1986. Mas mesmo assim isso não aconteceria. Durante o Campeonato Carioca de 88, foi apresentado um dos maiores rivais de Romário, Bebeto. Romário e Bebeto duelaram dentro de campo pela artilharia do Campeonato Carioca, como também pelo título, com o baixinho levando a melhor. A oportunidade de enfrentar Bebeto novamente surgiu apenas alguns meses daquele ano, quando ambos estavam na lista para as Olimpíadas de Seul. A rivalidade era intensa, e embora Romário estivesse no time titular, Bebeto perseguia implacavelmente, marcando quase todas as vezes que entrava em campo. Romário foi forçado a ir além, marcando 7 gols em 7 partidas, destacando-se como o melhor jogador das Olimpíadas. Embora a seleção tenha sido superada na final pela União Soviética, seu ótimo desempenho levou Romário a se tornar o jogador mais cobiçado do mundo, com o PSV da Holanda a desembolsar 6 milhões por sua contratação, tornando o jogador mais caro na história do Campeonato Brasileiro naquela época. Romário não perdeu tempo no PSV, entrando no vestiário e imediatamente se estabelecendo como a estrela do time, com 26 gols em 34 jogos, conquistando títulos como o Campeonato Holandês e da Copa da Holanda. No Brasil, Bebeto também fez sua melhor temporada, assinando com o Vasco para assumir Romário e fazendo o que o baixinho nunca pôde fazer: liderar o Cruz Maltino para o título do Campeonato Brasileiro que não ganhavam há 15 anos. E sabe qual é a coisa mais irônica de tudo isso? Os dois se uniram novamente para disputar a Copa América de 89 pela seleção, e com ambos impressionando todos com suas performances. O treinador sentiu que não podia deixar nenhum dos dois no banco, o que significava que agora estariam competindo pelo holofote lado a lado, tornando-se uma batalha total por quem poderia marcar mais gols. Com Bebeto na artilharia do torneio e Romário marcando o gol do título, quem venceu o duelo? Bem, por mais louco que pareça, ninguém. Seus maiores momentos vieram nas raras ocasiões em que uniram forças, deixando todo o Brasil se perguntando o que aconteceria se conseguissem deixar a rivalidade de lado. E para ver isso, eles só tiveram que esperar não apenas 1, mas 5 anos, porque mesmo que a Copa do Mundo fosse disputada no ano seguinte, Romário foi para o PSV, marcou 31 gols em 26 jogos e no meio da temporada fraturou o tornozelo. Apesar de perder 14 jogos, ele ainda conseguiu liderar a artilharia do torneio, mas o PSV acabou perdendo o título por um único ponto. Eles dependiam tanto dele que mesmo quando a imprensa o flagrou jogando na praia do Rio de Janeiro, quando deveria estar machucado, foram obrigados a perdoá-lo. Afinal, já sabiam que tipo de jogador ele era. Quando a Copa do Mundo começou, as coisas só pioraram, e apesar de ainda ter sido convocado, Romário mal conseguia sair do banco. Esse seria o momento de Bebeto brilhar sozinho na seleção, certo? Então,
Bem, Bebeto se machucou também, e o resultado foi simplesmente a pior performance do Brasil na história da Copa do Mundo. E para complicar ainda mais, as lesões recorrentes continuaram. Foram 7 meses até Romário recuperar a plena forma. E mesmo assim, ele conseguiu levar o PSV ao título, surgindo do nada para marcar 2 gols contra o Ajax, garantindo o primeiro lugar e garantindo a artilharia do campeonato. E isso tudo perdendo quase metade da temporada. Só que então ele quebrou a perna novamente, culminando na pior temporada de sua carreira. Em 1992, quase 2 anos após sua lesão inicial, ele voltou à forma completa. Por um tempo, muitos pensaram que era o fim para ele. No entanto, as coisas se alinharam novamente e Romário iniciou a temporada com uma impressionante sequência de 19 gols em 13 jogos, sendo 8 deles em apenas 4 partidas na Liga dos Campeões, e isso o levou a conquistar o prêmio de artilheiro, apesar da eliminação na fase de grupos. Apesar de todo o drama, Romário curtia as noites intensamente todos os fins de semana, até mesmo antes dos jogos. Houve uma ocasião em que ele simplesmente desapareceu por 3 dias sem dar notícias, mas novamente o que poderiam fazer? Como Bob Robson, técnico do PSV na época, disse: ele era realmente muito preguiçoso, mas eu tinha que escalá-lo. Se eu deixasse de fora, poderíamos perder um hat-trick. Ele marcava gols de ângulos impossíveis, e nós só podíamos erguer as mãos e nos perguntar como ele conseguia. Mas você sabe quem mais estava observando o baixinho e se perguntando como ele fazia tudo isso? Johan Cruyff, técnico do Barcelona na época. O time catalão havia vencido a La Liga apenas 2 vezes nos últimos 30 anos e todos na Catalunha sonhavam em vê-los vencer novamente. Para Cruyff, com Stoichkov já no elenco, Romário seria a cereja do bolo. Uma cereja que lhe custou cerca de 10 milhões de euros. Não apenas a transferência mais cara da história de La Liga, mas possivelmente mais cara do que as outras 3 juntas. Então, depois de 165 gols em 167 jogos pelo PSV, a primeira coisa que Romário ouviu ao assinar com o Barcelona foi a promessa de fazer ainda mais gols, declarando a todos que marcava 30 gols na La Liga. E ele cumpriu com o que prometeu, marcando 30 gols no torneio. Coincidentemente, um a mais do que Bebeto marcaria pelo Deportivo La Coruña no ano anterior. Sim, o baixinho achou que a rivalidade tinha acabado, mas de jeito nenhum. Bebeto já estava esperando por ele na Espanha. Em sua primeira partida no torneio, Romário marcou seu primeiro hat-trick, com 3 assistências de Pep Guardiola, e apenas um mês depois já tinha marcado outro. E 8 dias por ano acabar, ele marcou outro hat-trick, agora no El Clássico contra o Real Madrid. Apenas a segunda vez que isso acontecia desde a década de 1960. Mas se isso foi lendário, o que aconteceria em fevereiro seria ainda mais impressionante, como Grace mesmo disse em uma entrevista. Ele veio até mim pedindo para pular o treino. Devia ser carnaval no Brasil ou algo assim. E conhecendo ele, decidi aproveitar ao máximo. Eu disse a ele: se você marcar 2 gols amanhã, vou te dar 2 dias de folga. 20 minutos na partida, ele já havia marcado seu segundo gol e imediatamente sinalizou para mim, pedindo para ser substituído. Ele me disse: treinador, meu avião vai decolar em 1 hora. Bem, é difícil determinar exatamente qual jogo foi esse, e Craig definitivamente exagerou um pouco. Mas se foi verdade mesmo, 6 dias depois ele já estava de volta em Barcelona marcando outro hat-trick. Ao longo do próximo mês, ele marcaria 13 gols em 8 jogos, incluindo mais um hat-trick. Mas novamente o time dos sonhos, como era chamado, ainda estava em segundo lugar, atrás do Deportivo La Coruña de Bebeto. Mas na última partida da temporada, Barcelona venceu o Sevilha por 3-2 com Romário fazendo o gol da vitória e garantindo a primeira colocação para os catalães em La Liga. Ele não apenas arrancou o título das mãos do La Coruña, mas também marcou seu 30º gol na La Liga, como prometeu. E para tornar isso mais constrangedor, meus amigos, a chance de garantir o título do Deportivo foi entregue a Bebeto no último minuto da partida, através de um pênalti, mas ele estava com medo para cobrar e entregou para Miroslav Lukic, que errou entregando de bandeja o título aos catalães. Romário e Bebeto eram completos opostos. Bebeto vacilou enquanto Romário garantiu o título. Mas não pense que a temporada de Romário foi só rosas. Quando o time dos sonhos chegou à final da Liga dos Campeões, um pesadelo os aguardava. Uma derrota humilhante por 4-0 para o Milan. Até hoje um dos resultados mais vergonhosos da competição. Mas felizmente para Romário, a redenção o esperava na forma da Copa do Mundo de 1994. 5 anos após a primeira vez que Romário e Bebeto mostravam o que poderiam fazer jogando juntos, agora não tinham escolha senão se apoiar um ao outro. E isso só foi possível graças a Bebeto. Sabe por quê? Porque quase 1 ano antes, Romário havia sido banido da seleção brasileira. E a única razão pela qual foi reintegrado foi porque Bebeto e ele deixaram de lado sua rivalidade e convenceram Parreira, então técnico da seleção brasileira, a voltar. Afinal, era a última partida das eliminatórias da Copa, e o Brasil não podia se dar ao luxo de perder a partida, ou estaria fora da Copa do Mundo. Mas felizmente, as apostas de Bebeto deram certo, e o Brasil ganhou por 2-0 do Uruguai com um gol de Romário. E assim o Brasil estava a caminho dos Estados Unidos. Mas consegue imaginar a pressão? Já tinham se passado 24 anos desde que o Brasil havia vencido a última Copa do Mundo. Haviam rumores de que o mundo já não via o Brasil como o país do futebol. E apesar de tudo o que aconteceu, Bebeto e Romário ainda se odiavam tanto que até se recusavam a se sentar um ao lado do outro no avião. Mas na reviravolta mais surpreendente de todas, nas semanas antes do torneio, a esposa grávida de Bebeto foi mantida sob a mira de uma arma na tentativa de sequestrar seu irmão. E ainda pior, o pai de Romário foi sequestrado por 6 dias e de alguma forma
Isso os uniu pela primeira vez e o resultado foi incrível. No primeiro jogo, Bebeto cruzou e Romário marcou. No segundo, Romário abriu o placar e Bebeto marcou no rebote. No terceiro, Romário marcou sem ajuda. E quando as oitavas de final começaram, ficou claro para o país inteiro que a rivalidade havia evaporado, pois Bebeto celebrou e todos puderam ler seus lábios quando ele segurou o rosto de Romário. Dali em diante, nada poderia detê-los. Contra a Holanda, Romário foi imparável. Baixinho mais uma vez driblou o goleiro para marcar o segundo. Nas semifinais, Romário marcou o único gol e na final, para o grande desespero de Baggio, os deuses do futebol olharam para o Brasil mais uma vez e permitiram que nós vencêssemos nos pênaltis após um empate sem gols. Depois que as medalhas foram colocadas nos peitos dos jogadores, haviam duas coisas sobre as quais ninguém poderia discutir. Romário foi o melhor jogador da Copa e os dois foram facilmente uma das maiores duplas que o futebol já testemunhou. Mas devido à ascensão de Ronaldo e Rivaldo, eles mal compartilhariam o campo novamente. No total, nas 23 vezes em que jogaram juntos, eles permaneceram invictos e foram responsáveis por 33 dos 48 gols marcados pelo Brasil. Mesmo que Romário tenha vencido o prêmio de jogador do ano da FIFA no final daquele ano, a situação do Barcelona rapidamente piorou. A relação de Romário com Cruyff ficou cada vez mais fora de controle, à medida que ele se tornava ainda mais excêntrico após sua vitória na Copa do Mundo. E depois de uma derrota por 5-0 nas mãos do Real Madrid, e no meio da segunda temporada pelo time espanhol, o baixinho já estava voltando para o Brasil em busca de felicidade. O que é outra forma de dizer que ele estava em busca de festa sem parar. Como ele mesmo falou, a primeira coisa que disse a todos os clubes foi: olha, eu tenho dificuldade em acordar cedo, então só treino à tarde. E foi assim. Quero dizer, qual time no Brasil poderia dizer não a isso? Ele era o melhor atacante do planeta. Quando o Flamengo finalmente o contratou, ele literalmente se anunciou dizendo: tem uma mensagem para os supostos artilheiros. Como meus fãs sempre dizem, Romário está chegando, o bicho papão está vindo para vocês. Mas apesar de continuar marcando como se não houvesse amanhã, o Flamengo foi um desastre logo em sua primeira temporada, terminando a primeira fase do Campeonato Brasileiro em último lugar. Mas no ano seguinte, Romário arrebentou, derrotando todos para conquistar o título carioca, marcando 11 gols a mais do que qualquer outro jogador. Mas aí ele então voltou para a Espanha novamente, se juntando ao Valência, jogando 5 partidas pelo clube e marcando 4 gols, apenas para rapidamente entrar em conflito com o técnico do time, Luiz Aragonés, e se machucar logo em seguida. E então foi emprestado de volta ao Flamengo após menos de 2 meses, acabando por conquistar seu terceiro prêmio de artilheiro do Campeonato Carioca seguido, apenas para se mudar novamente para o Valência, agora treinado por Valdano, que parecia não se importar tanto com seu estilo de vida louco. Isso levou a um momento absurdo em que Romário foi pego pela imprensa festejando às 7 horas da manhã depois de marcar um gol, dizendo a eles: isso não é nada, na semana passada marquei um hat-trick e fiquei até às 8 da manhã. Isso levou os torcedores do Valência a começarem a cantar: vai festejar, Romário, vai festejar. Parecia que tudo estava funcionando, mas então Valdano foi substituído por Randy Ed. No entanto, antes que qualquer coisa pudesse acontecer, iniciava-se a Copa das Confederações, e na competição, Romário finalmente se juntou a Ronaldo Fenômeno, enquanto Romário quebrou o recorde de gols de todos os tempos da competição, com 7 gols em 4 jogos, mas apenas 6 dias depois, ele já estava de volta ao Valência, cortando laços com Randy Ed e, como você imaginou, voltando para o Flamengo, onde parecia só se meter em encrenca. Primeiro, irritou a comissão técnica da seleção o suficiente para que usassem uma lesão leve como desculpa para mandá-lo de volta pouco antes da Copa do Mundo de 1998 começar. Depois teve seu contrato rescindido no Flamengo, depois de ser visto em uma boate horas após uma derrota histórica. Nessa altura, com 34 anos, havia rumores sobre uma possível aposentadoria, mas Romário calou a boca de todos dizendo: às vezes penso nisso, mas então vejo esses jovens de 20 e poucos anos e são tão ruins que não há como parar. O cara era marrento. Foi então que ele assinou com o Vasco e provou que estava falando sério. Primeiro se vingando do Flamengo, ao marcar 3 gols contra o Rubro Negro na final do Carioca. E depois mostrando que poderia fazer tudo sem eles, ganhando da Copa Mercosul ao fazer um hat-trick nos acréscimos para trazer o Vasco de volta de uma desvantagem de 3 gols na final. Ele ainda foi eleito o melhor jogador do torneio, terminando o ano com 73 gols e 16 assistências em 73 jogos entre clubes e seleção, levando muitos a afirmarem que aos 34 anos ele ainda era o melhor jogador do mundo. Apesar da esperança de ser convocado para a seleção para poder substituir Ronaldo Fenômeno enquanto ele ainda estava afastado por uma grave lesão, no ano seguinte, Romário rejeitou a chance de jogar a Copa América para fazer uma cirurgia nos olhos, apenas para que o procedimento fosse adiado, levando muitos, incluindo o técnico da seleção brasileira, Filipão, a verem tudo como nada mais do que uma desculpa. Eventualmente ele foi até excluído da Copa do Mundo de 2002 como punição, o que quebrou o coração de Romário e quase matou seu amor pelo futebol, levando-o a admitir que naquele ponto ele só estava jogando com o objetivo de alcançar 1000 gols. E então,
ele se meteu em problemas com os torcedores do Vasco e se mudou para o Fluminense, onde as coisas simplesmente não eram mais as mesmas, levando-o a anunciar sua aposentadoria ao final de seu terceiro ano, apenas para voltar atrás em sua palavra e voltar para o Vasco. Aos 39 anos, ele conseguiu chocar o mundo mais uma vez, terminando como artilheiro do Campeonato Brasileiro com 22 gols, apesar de ter perdido 10 dos 21 jogos fora de casa. Em 2005, Pelé foi alvo da língua afiada de Romário, ao comentar que o baixinho deveria encerrar a carreira para sair por cima. O rei do futebol escutou uma resposta seca. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. Deus abençoe os pés desse cidadão, mas se esqueceu do resto, principalmente da boca, porque quando ele fala só sai besteira, ou melhor, só sai merda. Disse Romário, que mais tarde pediu desculpas ao atleta do século. Apesar da opinião de Pelé, Romário continuou jogando até 2009, quando se aposentou definitivamente pelo América do Rio, alcançando seu gol de número 1000, com 744 oficialmente reconhecidos pela FIFA, tornando o baixinho o maior artilheiro da história do futebol de clubes. Agora, mais velho e experiente, ele reflete que se tivesse se cuidado melhor, poderia ter alcançado a marca de 2000 gols.